útero é uma neoplasia maligna, né? Um câncer, doença maligna que pode levar à morte, que acomete essa região mais próxima ali da vagina do útero, o colo do útero. Ela é um pouquinho diferente do câncer do corpo do útero, digamos assim, do câncer de endométrio, que tem outras origens e outros fatores de risco desses que nós vamos falar hoje. O câncer do colo do útero, gente, no Brasil ele é uma neoplasia bastante frequente. Existe uma estimativa agora do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, que nós vamos ter mais de 16 mil novos diagnósticos só no ano de 2020. O último censo que a gente tem de número de mortalidade vitimou mais de 6.500 mulheres, né, que foram a óbito no Brasil em decorrência desse câncer, e os nossos últimos dados são agora de 2018. Uma coisa muito importante para a gente falar de câncer do colo do útero é que ele é uma doença silenciosa nos estágios iniciais. Então não existe um sintoma que eu falo, nossa, eu tenho que me preocupar com isso, será que isso não pode ser um câncer? O câncer do colo do útero, é uma das poucas doenças malignas que podem ser prevenidas através desse exame que a gente popularmente chama de exame de prevenção, né? Então, o que acontece? Quando o câncer do colo do útero chega a dar sintomas, geralmente ele dá sangramento vaginal inexplicável, pode ter um cheiro característico, um sangramento depois da relação. Mas para que nós não possamos chegar nesse estágio de doença avançada, é importante que a gente faça o nosso exame de prevenção com regularidade, porque esse exame ele é capaz de diagnosticar as lesões antes de que elas sejam um câncer. Olha que oportunidade, o exame de prevenção, o exame de Papa Nicolau, ele diagnostica células que podem vir a serem células cancerígenas no futuro. Quando eu acho essas lesões nesse estágio pré-câncer, eu já faço o tratamento e evito que essas mulheres desenvolvam uma neoplasia que pode levar à morte daí a alguns anos. Todas as mulheres que têm vida sexual ativa, a partir de 1 ano depois do início da vida sexual, devem visitar o seu ginecologista e colher o exame de prevenção, preferencialmente uma vez por ano. Ao contrário da grande maioria dos cânceres, o câncer do colo do útero, ele não tem uma predisposição familiar. O fato de se sua mãe teve, sua avó teve, isso não aumenta muito a nossa chance. Para que a gente desenvolva o câncer do colo do útero, necessariamente eu já tenho que ter tido contato com o vírus HPV previamente. Esse vírus, ele é majoritariamente de transmissão sexual. Então, se eu iniciei a minha vida sexual muito cedo, se eu tive múltiplos parceiros, tudo isso se torna um fator de risco. Um outro fator de risco muito importante também é o tabagismo. Nas mulheres que fumam, e principalmente as que fumam em grande quantidade, esse câncer é mais frequente e ele costuma se apresentar em formas mais graves. É muito importante quando a gente vai falar de câncer de colo do útero, dar ênfase nessa questão da presença do vírus HPV. Hoje em dia nós já temos vacinas, né, que estão incluídas no calendário vacinal do Ministério da Saúde, que previne boa parte que nos confere imunidade sobre boa parte desses vírus HPV. Então, a família de vírus HPV é uma família muito grande, mas a vacina disponível hoje protege contra os 2 principais tipos de vírus que causam o câncer e contra os 2 principais tipos de vírus que causam aquelas verrugas genitais, porque o HPV também é responsável pelo surgimento daquelas verruguinhas. Então, se eu tomo a vacina, eu tenho imunidade contra 4 tipos de vírus e isso estatisticamente me protege contra 70% de todos os cânceres e 90% de todas as verrugas, porque ainda existe uma pequena porcentagem de vírus que podem dar câncer, de vírus que podem dar verruga, que ainda não tem cobertura pela vacina. Se você, mulher, já iniciou a sua vida sexual, é importante que você colha o seu exame de prevenção uma vez ao ano. Isso vale para todas as mulheres, as de relação heterossexual, as homoafetivas. É importante que vocês estejam com esse segmento atualizado com o seu ginecologista para a gente poder fazer prevenção uma vez por ano. O exame de prevenção, ele tem essa característica fantástica, né? O exame de Papa Nicolau, que ele previne o câncer do colo. Poucos exames na medicina têm esse poder, por exemplo, mamografia, que é muito falado agora no Outubro Rosa, é um exame de detecção precoce, eu diagnostico no começo e aumenta a minha chance de cura. O exame de Papa Nicolau, nessa citologia do colo do útero, o exame da prevenção, ele consegue diagnosticar células em estágios pré-câncer. O câncer do colo do útero, antes de se tornar um câncer, ele passa por alguns estágios pré-câncer. Se eu descubro uma lesão dessa nesse estágio, eu faço o tratamento só de retirada da lesão, como quem tira uma casca de machucado, e evito desenvolver uma neoplasia no futuro. E é por isso que a gente precisa aproveitar essa oportunidade para falar a importância de estar sempre em dia com os seus exames ginecológicos.
recebo o diagnóstico do câncer do colo do útero, o tratamento depende muito do estágio em que ele está. Pouquíssimos estágios são operáveis. É importante a gente falar isso porque às vezes a gente pensa, nossa, mas eu não preciso do meu útero para nada, eu tô com câncer do colo, não dá para tirar. Só em estágios bem iniciais é que tem vantagem de tirar o colo do útero, porque o tratamento mesmo, as chances de cura, elas são bem maiores com quimioterapia e radioterapia. Então é importante a gente manter o sítio para poder fazer esse tratamento localizado. Recebeu o diagnóstico de câncer de colo do útero, lembrando, é um câncer que tem um bom nível de sobrevida, ele não é necessariamente um diagnóstico de morte, ele tem tratamento, o tratamento pode ser cirúrgico, mas é na minoria dos casos, e na maioria dos casos ele envolve quimioterapia e radioterapia. Lembrando que o legal é a gente descobrir esse câncer antes dele virar câncer para não ter que chegar nessas fases de tratamento. A mensagem que eu quero deixar para vocês é que se cuidar é a melhor maneira de evitar o câncer. Do câncer de mama, o principal fator que a gente pode mudar é tabagismo e obesidade. Então, manter hábitos de vida saudáveis já diminui bastante a chance da gente desenvolver essa neoplasia no futuro. E sobre o câncer do colo, quem está dentro aí da faixa etária do calendário vacinal, que hoje pega crianças de 9 a 11 anos, se vacinem, vacinem as suas filhas, estejam sempre em contato com o serviço de saúde, colhendo seu exame de prevenção uma vez por ano para não ser pegas de surpresa futuramente. Para vocês que já estão em tratamento, não abandonem o tratamento, como eu disse, é um diagnóstico que tem, não necessariamente ele evolui para a morte, ele tem muitas chances de cura e juntos nós podemos combater essa doença.